Johnny Depp foi um dos atores mais rentáveis de Hollywood e certamente um dos mais ricos e famosos. Sua carreira cinematográfica e artística está cheia de realizações e filmes clássicos, e seus personagens viverão para sempre na cultura pop. Mas desde que ele conheceu a sensual Amber Heard, esta impressionante e formidável carreira parecia estar prestes a terminar prematuramente. E alguns até gostariam de ver o fim da lenda de Johnny Depp. De acordo com ele, o Capitão Jack Sparrow não seria mais do que um monstro que bate em mulheres. Muitos duvidam disso, e outros acreditam firmemente nestas acusações. Hoje temos um vídeo excepcional sobre a terrível decadência da carreira de Johnny Depp. Vamos começar. Johnny Depp é indiscutivelmente um dos melhores atores de Hollywood, combinando um carisma incrível e uma presença marcante no palco. Mas para entender este ator enigmático, temos que olhar para seu passado, e para isso, convidamos vocês a se sentarem em nossa adorável pequena máquina do tempo. Nos encontramos em 9 de junho de 1963, em Owensboro, uma pequena cidade do Kentucky, nos Estados Unidos. Poucas horas antes, a jovem garçonete Betty Sue Palmer havia dado à luz ao seu quarto filho, um lindo menino. Betty e seu marido, o engenheiro civil John Christopher Depp, decidiram nomear o pequeno Johnny. Mal sabiam eles que o nome entraria para a história e deixaria sua marca em Hollywood para sempre. O jovem Johnny cresceu em uma grande família americana de classe média que nunca passava fome, mas não podia pagar restaurantes 5 estrelas ou viagens de fim de semana à Disneylândia. A grande família se mudou constantemente, devido ao trabalho do pai, que não permitiu que os membros da família se apegassem muito aos locais ou pessoas. Após muitas mudanças, a família Depp finalmente se estabeleceu em Miami, na grande cidade de Miramar, um lugar superlotado com uma taxa de criminalidade desenfreada. Imediatamente, ele já não gostou do ar que a cidade emanava, com altos índices de violência, e acaba afundando nesta espiral infernal que tem aprisionado tantos jovens. Rapidamente, ele começa a fumar e beber, antes mesmo de ter apagado sua 13ª vela. O pequeno Johnny se torna um adolescente rebelde que nunca escuta o que lhe é dito e se faz de um aluno que mata aulas enquanto comete pequenos furtos com seu bando de amigos. Mas em meio a esta delinquência precoce, o pequeno Johnny se apaixona pela música depois que sua mãe lhe dá um violão velho para seu aniversário. A partir desse momento, Johnny Depp torna-se obcecado pela música e, graças a ela, consegue superar o divórcio dos seus pais, que ocorreu aos 15 anos de idade. No ano seguinte, o jovem adolescente deixou a escola para iniciar sua primeira banda de rock, The Kids, na qual tocava guitarra. A banda foi um sucesso modesto na Flórida, mas suficiente para que seus membros se mudassem para Los Angeles, a capital mundial do entretenimento, e assinar um contrato com um grande estúdio. Mas o sucesso não chega desta vez, e Johnny Depp aprende amargamente que a cidade de Los Angeles não é um paraíso, mas um inferno, onde ele terá que suportar 1000 provocações e tormentos, sem nenhuma garantia de sucesso. A banda se separa após vários fracassos, e Johnny, que decide se casar com a maquiadora Lori Ellison, teve que trabalhar em vários lugares para pagar o aluguel e as contas, como por exemplo no telemarketing. Mais tarde, para se tornar o mais excêntrico e famoso de todos os atores de Piratas do Caribe, ele passaria dias em contato final com casais idosos por telefone para vender canetas ou guarda-chuvas. Mas a estrela da sorte de Johnny acabaria por aparecer e seu destino tomaria um novo rumo. De fato, graças à sua esposa, ele pôde ter um encontro decisivo que o impulsionaria para a lendária carreira cinematográfica que o esperava. Depois de conhecer o ator Nicolas Cage, o jovem e impetuoso Johnny decidiu mergulhar no cinema, e assim ele conseguiu seu primeiro papel em 1984, no filme de terror A Hora do Pesadelo. Com sua boa aparência de garoto e rosto bonito, o jovem rapidamente fez nome em Hollywood. Em 1987, ele conseguiu o papel principal na série 21 Jump Street, cujo enorme sucesso mundial o impulsionou ao auge da fama e da glória. Johnny Depp tinha feito seu nome em Hollywood, e a partir de então, todos os produtores e diretores mais prestigiados o cortejaram incansavelmente para aparecer em seus filmes. Mas foi com o diretor Tim Burton que o jovem ator conseguiu a consagração cinematográfica e artística, assim como a aprovação quase
quase unânime dos critérios de cinema. De fato, foi interpretando os personagens completamente loucos e excêntricos do diretor americano que Johnny Depp foi capaz de forjar sua reputação como ator de mil faces. No entanto, apesar de todos os sucessos que acumulou ao longo da sua incrível carreira, pode muito bem ser que sua carreira esteja vivendo suas horas finais, porque hoje, como você provavelmente já ouviu, o Chapeleiro Louco está no centro de um enorme escândalo doméstico, e esse alvoroço se espalhou pelo mundo. Em muito pouco tempo, o que era considerado um dos atores mais rentáveis de Hollywood tornou-se praticamente uma pessoa não grata. Sua relação tumultuada e apaixonada com a jovem atriz Amber Heard, com quem se casou em 2015 e se divorciou no ano seguinte, havia obtido uma ordem de restrição temporária contra seu ex-marido, alegando em seu testemunho judicial que ele havia sido verbalmente e fisicamente abusivo durante todo o curto relacionamento deles. De acordo com ela, sempre que Johnny usava drogas ou intoxicantes, ele se tornava muito violento e extremamente abusivo, não hesitando em bater nela. Diante de tais acusações, a maioria das feministas e movimentos de direitos da mulher nos Estados Unidos e ao redor do mundo fizeram fila contra Johnny Depp, e desde então, a estrela de Hollywood tem estado em sua mira. Mas será que o capitão Jack Sparrow é realmente um monstro sem coração e um espancador de esposas? Para descobrir, seria preciso voltar às origens desta relação tóxica que uniu estes dois grandes atores, e como a maioria dos casos de amor entre estrelas, o deles começou com um filme, The Rum Diary, lançado em 2011, no qual eles compartilharam um papel de liderança. Naquela época, Johnny ainda tinha um relacionamento com a bela atriz e cantora francesa Vanessa Paradis, com a qual já tinha 2 filhos, mas esse casamento rapidamente se desfez quando Johnny conheceu Amber e eles começaram a namorar. As duas estrelas desenvolveram uma relação extremamente apaixonada e tumultuada, e acima de tudo, uma relação terrivelmente contenciosa, porque a diferença de idade entre os dois era enorme. Com quase 25 anos entre os dois, houve muitas críticas nas mídias sociais e na imprensa de celebridades, o que fez com que este caso romântico se tornasse muito importante. De fato, os paparazzi vigiavam o casal e os boatos e fofocas mais selvagens estavam sendo constantemente publicadas. O clímax desta relação romântica foi alcançado quando as duas estrelas se casaram com grande pompa em 3 de fevereiro de 2015, ignorando as críticas que haviam perseguido sua relação desde o início. Johnny Depp e Amber Heard puderam finalmente respirar e desfrutar das alegrias do casamento, mas esta felicidade infelizmente não iria durar para sempre, e o doce conto de fadas logo se transformaria em um pesadelo completo. De fato, levou apenas 1 ano para que o casal passasse do amor apaixonado a uma guerra jurídica e midiática, com o resultado final sendo um divórcio a favor da jovem atriz. Johnny Depp teve que pagar a enorme soma de 7 milhões de dólares a Amber para tornar sua separação amigável. Amber Heard tinha, de fato, acusado seu ex-marido de violência doméstica, que supostamente deixou marcas em seu corpo, assim como hematomas e esquimoses. A atriz chegou ao ponto de afirmar que Johnny Depp a havia atingido no rosto com seu smartphone, embora os relatórios policiais nunca mencionassem este incidente. É claro que Johnny Depp negou todas essas acusações de violência, mas ele acabara chegando a um acordo financeiro com a jovem atriz. Ela então iria retirar sua denúncia de violência doméstica, e o divórcio seria finalmente pronunciado em 2017. O casal faria até mesmo uma declaração conjunta na qual afirmara sua solidariedade e prestaria homenagem ao amor apaixonado que os uniu. O caso poderia ter terminado ali, e o capitão Jack Sparrow poderia ter finalmente respirado um suspiro de alívio e seguido em frente. Mas infelizmente não foi para ser. Pouco tempo depois, um dia em 2018, a estrela teve uma surpresa muito ruim ao folhear seus papéis matinais. The Sun, um dos tabloides mais vendidos na Grã-Bretanha, acusou-o flagrantemente de ser um espancador de mulheres, ou até mesmo literalmente um machista tormentoso do sexo. De fato, o jornal inglês apreendeu o caso do seu divórcio de Amber Heard e, sobretudo, suas acusações de violência doméstica, e publicou um artigo tóxico contra Johnny. Sua ex-mulher também escreveu
escreveu um editorial muito pouco lisonjeiro sobre seu caráter violento e brutal, onde ela se posicionou no papel da pobre mulher vítima da violência de seu ex-marido. Nesse momento, a maioria das vozes feministas tomaram uma posição contra o capitão do Pérola Negra, e seu índice de popularidade caiu drasticamente na mídia. Ciente do enorme dano que esta má publicidade poderia causar, o ator imediatamente entrou com uma ação por difamação contra a News Group Newspapers, a empresa que publica o The Sun. O caso foi imediatamente retomado pelos meios de comunicação de todo o mundo, que o apreenderam e o seguiram minuto a minuto. O julgamento, que ocorreu em julho de 2020, terminou em novembro de 2020, sem que o ator pudesse vencer o caso. O Supremo Tribunal de Justiça considerou que pelo menos 12 dos 14 incidentes de violência alegados por Heard eram essencialmente verdadeiros. Então o tribunal retornou um veredito ao seu favor. Após perder o caso contra o tabloide britânico, a popularidade de Johnny Depp despencou entre seus fãs, especialmente entre as mulheres. De fato, o ator favorito de Tim Burton havia sido descrito como um monstro espancador de mulheres pelo jornal britânico que, segundo ele, estava apenas repetindo as palavras da sua ex-mulher. O fato de ele ter perdido o processo de calúnia só poderia significar uma coisa para o público em geral, de que ele era o culpado. Johnny também enfrentou outra surpresa desagradável, quando a Warner Bros. O forçou a sair da sequência de Animais Fantásticos, forçando ele a abandonar seu personagem de Grindelwald. Para os estúdios, associar a imagem de Johnny com a saga Harry Potter pode ser uma coisa ruim, porque ele não é mais considerado um ator rentável. Pior ainda, sua presença em seu filme poderia provocar um boicote por parte dos fãs da franquia, incluindo muitas mulheres e feministas. Para muitos observadores e analistas do show business, a carreira do Jack Sparrow já se afundou no abismo de Hollywood, e seu despejo do filme da Warner Bros. É apenas uma antecipação do que está por vir. Mas enquanto todos acreditam que Johnny Depp é culpado e sentem pena da pobre vítima Amber Heard, estão surgindo novas evidências que tendem a provar que a realidade não é necessariamente o que pensamos. O que realmente aconteceu entre Johnny Depp e Amber Heard? Será que a jovem loira com o rosto angelical poderia estar escondendo o outro lado mais escuro? Prepare-se, porque você está longe do fim das surpresas. Contaremos tudo sobre a horrível manipulação a que Johnny Depp foi submetido na segunda parte deste vídeo que se aproxima. Portanto, se você não quiser perdê-lo, se inscreva no canal e ligue as notificações. Vejo vocês em breve para mais descobertas fora do comum.